Olá, eu cumprimento todos com a paz do Senhor, especialmente a você que está participando conosco dessa nossa programação relacionada às doutrinas básicas. O programa Doutrinas Básicas tem esse nome porque nós falamos de doutrinas da Bíblia. E são doutrinas que são conhecidas, assuntos que as pessoas normalmente discorrem entre elas a respeito da Bíblia, que por isso o nome doutrina básica. São aquelas doutrinas mais conhecidas das pessoas, que todo mundo comenta. E hoje nós vamos falar aqui sobre uma doutrina relacionada a perguntas que normalmente as pessoas fazem com relação aos assuntos da Bíblia. Por exemplo, o nosso tema hoje, nós vamos falar sobre o seguinte tema, é uma pergunta. E essa pergunta é a seguinte: por que há tantas divisões entre igrejas que pregam o mesmo Cristo? Naturalmente, nós estamos referindo a divisões de entendimento, né? Pregam de formas diferentes a respeito de Jesus Cristo. E aí, outras perguntas normalmente são feitas com base nesta que é o nosso tema, que são as seguintes. Por exemplo, as pessoas perguntam assim: será que as igrejas estão pregando o mesmo Cristo ou pregando conceitos diferentes sobre Jesus Cristo? Quer ver outra que as pessoas fazem também? Por que algumas igrejas anunciam Jesus Cristo de uma forma e outras anunciam Jesus Cristo de forma diferente? Quer ver mais uma que as pessoas normalmente fazem? O que é que leva as pessoas a emitirem esse conceito sobre divisões entre igrejas que pregam Jesus Cristo? Muito bem, são perguntas como estas que às vezes surgem sempre entre aquelas pessoas que observam, assim, diferentes formas de pregar sobre Jesus Cristo. E essas diferentes formas são encontradas muitas vezes nas igrejas. Bom, talvez a melhor resposta a essas indagações seja lembrar, primeiramente, que a melhor forma de pregar ou anunciar Jesus Cristo é ter como base aquilo que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Muito bem, vamos examinar então aquilo que a Bíblia expressa sobre o Senhor Jesus Cristo, que pode esclarecer melhor estas perguntas. Bom, devemos levar em conta também que, embora se tenham as mais diversas interpretações sobre a pessoa de Jesus Cristo, uma coisa é certa: ele permanece o mesmo. E quem afirma isto na Bíblia é o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, que é um livro da Bíblia no Novo Testamento, e lá no capítulo 13, no versículo 8, esse apóstolo diz exatamente assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, vem a pergunta: por que haveria então tantas divisões de opiniões sobre Jesus Cristo por aqueles que pregam sobre ele, já que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Vamos lá então. O ensino bíblico sobre Jesus Cristo e a sua mensagem nos mostra que o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo e do seu Evangelho, esse conhecimento se dá quando Deus se manifesta às pessoas através do Espírito Santo para revelar Jesus a essas pessoas. Em outras palavras, a Bíblia afirma que somente o Espírito Santo é capaz de mostrar às pessoas quem realmente Jesus Cristo é. E sobre isso, inclusive, o próprio Senhor Jesus se referiu quando ele disse o seguinte: ele disse na carta, no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 26, ele disse assim: ele vos ensinará todas as coisas. Está aqui, capítulo 14, versículo 26, ele vos ensinará todas as coisas. Também no capítulo 15, no verso 13, ele vai falar, no verso 26, ele vai falar assim: ele testificará de mim. Quer dizer, o Espírito Santo testificará de Jesus. Depois ele vai falar também no capítulo 16, versículo 13, quando ele diz assim: ele me glorificará, ele vos guiará em toda a verdade. E depois no capítulo 16, verso 14, é que ele vai dizer então: ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então,
A divisão existente entre as igrejas que pregam o mesmo Cristo está exatamente na forma como apresentam o Senhor Jesus. Nós vamos dar agora um exemplo na Bíblia. Esse exemplo é o exemplo de um homem que passou por uma experiência mais ou menos assim. Esse homem se chamava Zaqueu. E ele era um homem que procurava saber quem era Jesus. Sua primeira atitude foi procurar Jesus numa multidão que, por certo, afirmava que Jesus estava ali. Mas a multidão não lhe deu acesso a Jesus. Assim, ele, portanto, decepcionado com a multidão, ele então resolveu procurar ver Jesus do seu ponto de vista. O que ele fez? Ele subiu a uma figueira brava, um sicômoro, e ele queria dali ver Jesus. Mas, naturalmente, ele iria ver Jesus segundo o seu ponto de vista. Ele iria sair dali com uma ideia, inclusive até distorcida sobre Jesus, porque ele iria ver Jesus de longe. E mais, ele iria ver Jesus de cima para baixo. É sempre assim que o homem se posiciona quando ele forma o seu próprio conceito sobre Jesus. Mas uma coisa maravilhosa aconteceu. Foi que o momento em que Jesus viu que Zaqueu ali, na verdade, Jesus viu Zaqueu. Ele só conseguiu ver Jesus porque, primeiramente, Jesus olhou para ele. E quando Jesus olhou para ele, Jesus não se importou com a posição que ele estava lá em cima, na altivez dele, no isolamento dele. Mas Jesus o viu não através de um ponto de vista de Jesus, não. Jesus o viu através de um conhecimento pleno que Jesus tinha de Zaqueu. Pois ele sabia, inclusive, o nome de Zaqueu e qual era a necessidade que Zaqueu se encontrava naquele momento no propósito de encontrar-se com Jesus. Assim, portanto, agora você pode ter uma ideia segura sobre a verdadeira forma de conhecer Jesus e através de uma experiência pessoal com Ele. Onde quer que você ouvir uma pregação sobre Jesus, como aquele que se revela às pessoas através do seu Espírito Santo, ali não haverá divisão, pois não se trata de interpretações isoladas sobre Jesus, mas trata-se de uma experiência pessoal que você vai ser conduzido a ter essa experiência com Jesus. Muito bem, até inclusive, a partir de agora, você pode meditar sobre isso e realmente chegar à conclusão de que, embora as pessoas tenham suas opiniões diferentes sobre Jesus, mas para se revelar a sua vida, Jesus é sempre o mesmo. Muito bem, esta passagem que eu contei a respeito de Zaqueu, a gente pode ler inclusive na Bíblia, ela está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, e nós vamos ler 3 versículos, os versículos 3, 4 e 5, que diz assim: E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém? Então está aí a passagem das Escrituras, você pode ler e vai ser uma grande bênção do capítulo 19 de Lucas, do verso 1 ao verso 10. Deus abençoe então a paz do Senhor Jesus.